Olá, pessoal do segundo ano. Esta semana vocês estarão trabalhando com as leis da refração. É um assunto um pouquinho mais complicado. Eu tentei procurar vídeos no YouTube e não consegui algo que fosse bem curto e bem objetivo. Então, vou estar fazendo vídeo para vocês. Vejam que de conteúdo eu deixei apenas essa parte aqui, então bem direto mesmo. Primeira e segunda lei da refração, direto a gente vai para os exercícios. Então, a primeira lei da refração, ela diz que o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. E a segunda lei da refração é conhecida como a lei de Snell-Descartes, e ela é representada por esta fórmula aqui: o seno do raio incidente vezes o índice de refração nesse meio é igual ao seno do raio refratado vezes o índice de refração. Então, vocês vão ter a reta normal igual tinha lá na reflexão. Vocês sabem que o raio incidente, cuidem bem, pessoal, que o raio incidente é em relação à reta normal e não em relação à superfície. Então, leiam com bastante atenção os exercícios. O raio incidente é o raio em relação à reta normal. E o raio refratado também é em relação à reta normal. Então, o meio 1 é o índice de refração 1 e o meio 2 é o índice de refração 2. Trabalhando aí com os desenhos, vocês vão observar as seguintes situações. Se vocês têm o índice de refração 1 e 2, então 2 meios. Se o N2 é maior que o NI, significa que o índice de refração 2 é maior que o índice de refração em 1. Pela fórmula, o seno do ângulo de incidência vezes o NI, ele tem que ser igual ao seno refratado vezes o índice de refração em 2. Gente, é uma igualdade, tem que ser verdadeira, ela tem que ser igual dos dois lados. Então, se eu estou falando que o N2 é maior que o N1, logo o ângulo de incidência, gente, ele vai ser maior que o ângulo refratado. Então, se o N2 é maior que o índice de refração em 1, o ângulo de incidência é maior. Então, pelo desenho, vocês vão observar o ângulo de incidência maior que o ângulo refratado. E se o N1 for maior que o N2, ou seja, o índice de refração aqui for maior que o índice de refração aqui, usando a mesma igualdade, então, se o N1 é maior, o N2 é menor. Se o N1 é maior, o ângulo tem que ser menor para que a igualdade seja verdadeira. Então, um valor é maior e um valor é menor. Então, se o ângulo de incidência é menor, o ângulo refratado vai ser maior. Então, é inverso, pessoal. Então, eu estou falando que o N1 é maior que o N2. Então, o N1 é maior que o N2. Então, se o N1 é maior, o seno desse ângulo, ou esse ângulo de incidência, ele vai ser menor que o ângulo refratado. Então, se o N1 é maior que o N2, o ângulo de incidência é menor que o ângulo refratado. Ou então, o ângulo refratado é maior que o ângulo de incidência. Aí ficaria um desenho com este ângulo menor e este ângulo aqui de baixo maior. Fazendo a resolução aí de duas questões problemas em relação ao conteúdo. A primeira questão: um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o vidro, com um ângulo de incidência, um ângulo A de 60 graus, e refrata com o ângulo beta aqui embaixo de 30 graus, como mostra a figura. Considerando o seno de 30, ele é 0,5, ele não pegou aqui. Considerando o seno de 30, 0,5, o seno e o cosseno. Vejam que os cossenos eu risquei fora, porque a gente não vai precisar deles.
O índice de refração do ar é igual a 1. Então, nós temos o índice de refração neste meio aqui. Esse índice de refração, ele vale 1. E o índice de refração do vidro é N. Então, o índice de refração aqui, que vai estar com este ângulo aqui, a gente vai chamar de N. Qual é o valor deste N? Então, vocês sabem que nós temos o seno do ângulo vezes o índice de refração pela fórmula aqui em cima, ó. O seno do ângulo vezes o índice de refração é igual ao seno refratado vezes o índice de refração lá embaixo. Então, nós vamos multiplicar o seno pelo índice de refração, o seno pelo índice de refração. Vamos dizer que esses dois valores, eles são iguais. Então, o índice de refração no ar vezes o seno alfa é igual ao índice de refração no vidro vezes o seno beta. Substituindo, o índice do ar é 1, traz aqui no enunciado. O A, ele vale 30, o A vale 60, então é o seno de 60, é igual ao índice do vidro que nós vamos procurar, e o seno de 30, que é 0,5, que nós vamos substituir depois. Substituindo o seno de 60, então nós vamos ter 1 vezes 0,87, que é igual ao índice do vidro que nós estamos procurando, vezes o seno de 30, que é 0,5. 1 vezes 0,87 permanece 0,87. E o 0,5 que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, o índice de refração do vidro vai ser 1,74. Lembrando que os índices de refração, eles vão ser sempre maiores ou iguais a 1. Não vai ter nenhum valor negativo. E a questão 2 de exemplo de vocês, um raio de luz incide sobre uma superfície de separação entre dois meios, o meio A e o meio B, com um ângulo de incidência de 30 graus. Sendo o ângulo de refração igual a 60, determine a razão de N por NB, NA por NB. Então, o índice de refração em A pelo índice de refração em B. É a razão, então eu quero saber a divisão dos dois. E ele traz também aqui o valor dos senos. Então, nós sabemos que aqui em cima é o índice de A, índice de refração em A, e aqui é o índice de refração em B. É o seno de 30 vezes esse índice, o seno de 60 vezes esse índice aqui. Mas não esqueçam que eu quero a razão do índice A pelo índice B. Então, nós vamos pegar esta fórmula e vamos isolar e já trabalhar com esta razão. Então, o NB que está multiplicando vai vir aqui embaixo do NA dividindo. E o seno de 30 que está multiplicando aqui vai descer aqui embaixo dividindo também. Então, nós vamos usar esta fórmula aqui, certo? Substituindo, o seno de 60 é 0,87 e o seno de 30 é 0,5. Fazendo esta divisão, nós vamos saber que a razão entre o índice A com o índice B é de 1,74. Eu espero que vocês tenham compreendido este exercício, vejam esse vídeo novamente e se precisarem de ajuda para resolver a atividade online, entrem em contato.